Olá, você está no canal Estante de Luz e vamos ao podcast de hoje. Olá, hoje a gente vai fazer um mergulho em fontes bem particulares, eu diria. São trechos da Revista Espírita de 1860, lá de Paris, editada pelo Allan Kardec. É uma janela bem interessante para uma época, assim, de muita curiosidade sobre o invisível. Exato. Meados do século XIX, né? Uma época de muita ebulição científica, filosófica. E bem no meio disso tudo surge esse movimento tentando aplicar um olhar quase metódico, sabe? A fenômenos que, desafiavam o senso comum. Manifestações espirituais, hipnose, curas que ninguém explicava direito. Isso. E a nossa ideia aqui hoje é justamente entender como essa revista, que era um ponto central do espiritismo que estava nascendo, funcionava quase como um laboratório de ideias. Eles documentavam, analisavam, debatiam muito esses fenômenos. E o objetivo que eles declaravam, não era provar milagres. Era mais tentar desvendar supostas leis naturais que ainda não eram conhecidas, mas que regeriam essas coisas todas. Tinha uma busca constante por lógica e também pelas implicações morais disso tudo. Era bem forte essa parte. E as fontes que a gente tem são um mosaico bem interessante, né? Tem relatos de experimentos médicos, tipo com hipnose, tem atas de reuniões da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, textos que seriam ditados por espíritos, gente conhecida, gente anônima, correspondências também, com gente que apoiava e gente que criticava. Enfim, é bastante coisa pra gente dar uma olhada. Vamos nessa. Vamos lá. Então, vamos começar por uma área que meio que toca na medicina da época. O uso do hipnotismo, ou magnetismo, como também chamavam, para cirurgia mesmo. A revista traz uns relatos do trabalho de um Dr. Broca, lá em Bordeaux. Ele se inspirou nos estudos de um inglês, James Braid. Tem um caso descrito de uma senhora de uns 40 anos, que eles classificavam como levemente histérica. Ele hipnotizou ela, fazendo ela olhar para um objeto brilhante, um frasco dourado, acho, e em poucos minutos ela entrou em catalepsia, ficou totalmente insensível a beliscões, segundo o relato. É impressionante pensar nisso para a época. E tem outro caso, talvez mais chocante ainda, que aconteceu no Hospital Necker, em Paris. Uma moça de 24 anos com um abscesso enorme, muito dolorido. A descrição de como fizeram a hipnose é bem detalhada. As pupilas dilatadas, os braços ficaram, rígidos no ar. Nossa. E durante a cirurgia mesmo, para drenar o abscesso, a reação dela foi mínima, quase nada. O relato fala que o rosto dela parecia uma máscara, imóvel. Que coisa! Mas olha, é importante ver a perspectiva da revista aqui. Claro que a aplicação era prática, Procurar alternativa para anestesia que ainda estava engatinhando, tinha seus riscos. Mas a análise deles ia além. Eles viam nesses estados uma prova, fisiológica da separação entre a sensibilidade do corpo e a consciência, ou o espírito, como eles entendiam. Ah, entendi. Era uma evidência da autonomia da alma em relação à matéria para eles. Exatamente. Essa fronteira mente e corpo era um campo muito fértil para a investigação espírita naquele momento. E essa ideia de separação leva a gente para outra exploração interessante da revista, A evocação de espíritos de pessoas vivas, membros da própria sociedade, como um tal Senhor Conde de R e um Doutor Vinal. Eles eram, chamados para se manifestar como espíritos enquanto o corpo deles estavam dormindo ou doente em casa. Parece coisa de ficção científica para a época, Totalmente. E os relatos tentavam ser bem factuais, assim. O espírito do Conde de R, por exemplo, quando foi evocado, descreveu o corpo físico dele como estando num primeiro sono, um sono pesado. E ele mencionou que se sentia ligado ao corpo por um cordão fluídico. Esse é um conceito bem central na teoria espírita. E como era a percepção nesse estado? Ele falava algo sobre isso? Falava sim. Ele afirmava que tinha uma visão mais nítida que a normal, que captava luz e cheiros por todo o ser, sem precisar dos órgãos físicos. O perispírito, que seria esse
invólucro semimaterial do espírito, era descrito como leve, etéreo. Interessante. É. E teve aquela história do Dr. Vignal, né? Que disse que sentiu vontade de rir quando viu o próprio corpo dormindo em outro lugar. Pois é, um detalhe curioso. Mas esses espíritos de gente viva, eles diferenciavam esse estado do estado de quem já tinha morrido? Sim, essa distinção era bem enfatizada nas comunicações que eles publicavam. O desprendimento durante o sono ou o transe era visto como incompleto, sabe? Ainda muito ligado à matéria. As percepções, mesmo sendo maiores, não teriam a mesma clareza, a mesma liberdade do estado depois da morte. E tinha também a ideia de uma lei natural que obrigava o espírito a voltar para o corpo, para impedir o que eles chamavam de suicídio hipócrita. Suicídio hipócrita. É tipo a recusa voluntária de reanimar o corpo, sabe? Era uma forma de dizer que a vida física tinha um propósito, tinha que ser cumprida. Entendi. Bom, saindo um pouco dessas experiências com os vivos, a gente entra no território mais, digamos, clássico do espiritismo, a comunicação com quem já morreu. E a revista é quase um catálogo de métodos, né? Sim, é verdade. Tinha tiptologia. As batidinhas na mesa, né? Respondendo o código. Isso. A psicografia, que é a escrita pelo médium. E até uns fenômenos mais raros, como a escrita direta, a pneumatografia. Pneumatografia, como funcionava isso? Tem um caso bem curioso que eles relatam. Envolvia um senhor X que era cético. Ele teria colocado um papel marcado dentro de um lenço dobrado. Aí ele pediu para o espírito Channing, através de uma médium, uma senhorita Huitch, para escrever alguma coisa. O papel voltou com umas frases simples tipo, Deus vos ama. E ele não se convenceu. Parece que não de primeira. Numa segunda tentativa veio a frase God loves you e a assinatura Channing, em inglês. E a médium supostamente não sabia inglês. E junto veio uma cruz com uma marca vermelha, que depois o espírito teria explicado que era o símbolo do batismo de sangue. Além disso, falavam de visões em globos de cristal, vozes que se ouviam diretamente. Era variado. E quem eram esses espíritos que se comunicavam? A variedade parece enorme também. Sim, e essa diversidade é um ponto que a revista batia muito na tecla, talvez como uma visão central deles sobre como seria o mundo espiritual. Não era tudo igual, né? Tinha os que eles classificavam como espíritos superiores ou bons, tipo São Luís, que era considerado guia da sociedade, ou figuras históricas, Chateaubriand, Lamennais, que davam dissertações morais, filosóficas, e diziam que a qualidade dessas mensagens dependia da seriedade de quem estava evocando e da moral do médium. Faz sentido. Mas e o outro lado? Os espíritos não tão elevados? Ah, sim. Em contraste direto, tinha os relatos de espíritos sofredores. O caso do tal danado de Castelnaudary é bem marcante. Danado. O termo que usaram era uma casa que diziam ser assombrada pelo espírito de um antigo morador, um assassino confesso. No começo, ele era descrito como hostil, com uma aparência horrível. Diziam até que ele causou a morte de susto de um inquilino anterior, um tal Senhor D. Meu Deus! Mas aí, ele foi evocado várias vezes lá na sociedade, e ao longo das sessões, ele foi descrevendo o tormento dele. Ele se sentia preso ao lugar do crime, revivendo tudo com muito remorso. Só que, através do diálogo, da doutrinação, das preces, ele foi gradualmente mostrando arrependimento, sabe? Reencontrando a esperança. E qual era a leitura da revista sobre isso? Para eles, era a prova de que não existia condenação eterna, que sempre haveria um caminho de recuperação, mesmo que através do sofrimento e da mudança íntima. Tem outro exemplo também, uma tal de Estelle Riquier, que pedia preces por uma vida passada que ela descreveu como de falso amor. Mostrava esse lado do arrependimento e busca por ajuda. Então não eram só espíritos sábios ou atormentados. Tinha espaço para coisas mais banais? Com certeza. A revista não escondia isso, não. Tinha relatos de espíritos que eles chamavam de levianos ou zombeteiros. Mencionam um espírito peruano que, olha só, gostava de dançar e de aguardente.
e só aparecia de noite para fazer a mesa bater ritmo de dança. Um espírito festeiro. Pois é, tinha outro, de um capitão, que se divertia explicando as regras de um jogo de cartas, Bezig. E até um, chamado Bing, que ficava tentando criar fofoca e intriga entre o pessoal da sociedade. Para que publicar isso? Acho que a ideia era mostrar que o mundo espiritual refletiria todos os níveis de evolução, né? Moral, intelectual, inclusive a frivolidade, a malícia. A lição ali era, tem que ter discernimento, não dá para acreditar em tudo que aparece. E casos mais estranhos ainda, fora dessa classificação. Sim, tipo de um espírito falante chamado Gaspar. Ele se comunicava com uma voz baixa, solene, em francês, dava conselhos morais. Mas também cantava junto com o pessoal. Cantava? É o que diz o relato, e que teria se materializado uma vez usando manto e chapéu. Bem teatral, né? Ou a história, talvez um pouco anedótica, de um cachorrinho que pareceu reconhecer o espírito do antigo dono quando ele foi evocado. Ficou todo feliz, cheirando a cesta que usavam para comunicação. Eram esses detalhes que davam cor, né? E para os adeptos, mais provas da sobrevivência da individualidade. Agora, dentro dessa variedade toda, tem um caso que chama atenção pela forma como foi acompanhado, até por médico. A senhora Désirée Godou, a médium curadora. Ah, sim. O relato sobre ela é bem detalhado mesmo. Diziam que ela recebeu uma instrução mediúnica bem metódica sobre anatomia, plantas, até eletricidade, que eram mãos espirituais que mostravam livros, desenhos para ela. E como ela atuava na prática? Bom, ela diagnosticava doenças usando vidência, preparava remédios, provavelmente coisas naturais, fitoterápicos, e cuidava dos doentes com muita dedicação. Mesmo em casos que o relato descreve como repulsivos, tipo feridas feias. E diziam que o jeito alegre dela também ajudava os pacientes. Tinha um fator psicológico ali também, né? E essa parte do acompanhamento médico, isso parece dar um peso diferente, não? Um médico da época observando e validando, de certa forma. Exato. Tinha um Dr. Morre, que era membro correspondente da sociedade. Ele começou a observar e a documentar o trabalho dela. As cartas dele foram publicadas na revista. Ele descreve curas que ele considerava notáveis. Uma surdez de 18 anos que melhorou, um reumatismo infantil grave que sarou, alívio importante num caso de câncer avançado. O próprio médico admitia que a medicina da época tinha limites, né? E ele reconhecia que a médium conseguia resultados onde a medicina falhava. Mas, sendo ele membro correspondente, será que não tinha aí um viés? Ele talvez já estivesse mais aberto a aceitar isso? É uma ótima questão. É bem possível que houvesse um viés de confirmação, sim. Alguém já predisposto a ver aquilo funcionando, né? É difícil saber o grau de objetividade real. E a própria revista, ao contar esses sucessos todos, ela fazia alguma ressalva, algum alerta? Fazia sim. E isso é importante notar. Mesmo nesse caso da senhora Godou, que era visto como muito positivo, a revista incluía um aviso bem claro sobre o perigo do orgulho para os médiuns. A ideia era que a vaidade, o personalismo, podiam aniquilar ou perverter as melhores faculdades mediúnicas. Reforçavam muito a necessidade de humildade, de usar esses dons pro bem e não para se promover. Isso mostra que eles estavam tentando criar um código de ética para essas práticas, né? Entendi. Bom, diante dessa avalanche de fenômenos, né? Desde a mente controlando a dor do corpo, até espíritos dançarinos, curas, mensagens filosóficas. Como é que o espiritismo tentava amarrar tudo isso? Qual era a teoria por trás? Olha, a pedra angular, assim, a base de tudo, era a teoria do perispírito. Esse conceito de um corpo fluídico, semimaterial, que ligaria o espírito, que é imaterial, ao corpo físico, denso. Era fundamental para eles. Funcionava como a ponte teórica para explicar como um espírito podia interagir com o mundo material. Ah, então as aparições que eles diziam ser tangíveis, tipo as mãos do médium Didi Home, ou aquele caso do amigo que apertou a mão do Sr. Leconte depois de morto, seria por causa do perispírito? Exatamente.
A explicação era que o perispírito podia se condensar temporariamente, se tornar visível, tangível. E também explicaria como os espíritos podiam assumir aparências diferentes. Como aquele caso do rei de Canala, que descreveram como tendo uma forma meio selvagem, meio civilizada, refletindo as vidas passadas dele. Era tudo explicado pelo perispírito se moldando. E os fenômenos mais físicos mesmo, tipo objetos voando. Aquele caso do padeiro em Dieppe com móveis revirados, coisas sendo atiradas. Isso parece coisa de filme de terror. Como explicavam? A explicação dada na época, que teria vindo de um espírito evocado sobre esse caso de Dieppe, envolvia uma combinação de fluidos. O espírito teria usado a natureza elétrica da médium, que era uma jovem aprendiz que morava na casa, combinada com a própria energia dele, o fluido espiritual, para conseguir mover os objetos. Natureza elétrica da médium. Eles usavam esses termos da ciência da época, né? Eletricidade, magnetismo, fluidos. A revista já tinha publicado artigos antes, tipo 1 de abril de 1859, com uma teoria mais completa sobre esses efeitos físicos. Relacionavam tudo ao tal fluido cósmico universal e como os espíritos podiam agir sobre ele. Além do perispírito e dessa ação na matéria, o que mais eles discutiam sobre os espíritos em si? Muita coisa. A hierarquia evolutiva deles, a lei do progresso. Eles afirmavam que o espírito não regride, nem moral nem intelectualmente, mas podia reencarnar em condições piores, mais difíceis como prova ou expiação, sabe? E até davam explicações para a loucura. Não viam como uma doença do espírito em si, mas como uma desordem dos órgãos do cérebro. O cérebro doente passaria a transmitir percepções erradas para o espírito, impedindo ele de se manifestar direito. Ok, essa era a construção teórica deles, por dentro, mas como isso batia de frente com o pensamento científico da época? Com os céticos. A revista não podia só ignorar as críticas, imagino. De jeito nenhum. O Kardec e o pessoal dele enfrentavam um debate direto. A postura do Kardec era até meio desafiadora. Ele pedia para os críticos, ok, então apresentem explicações melhores, explicações mais lógicas e que dessem conta de todos os fatos que eles observavam, não só de alguns. Ele insistia muito que os fenômenos espíritas não eram sobrenaturais, no sentido de quebrar as leis da natureza. Eram sim manifestações de leis que a ciência oficial ainda não tinha entendido. O apelo era para examinar os fatos sem preconceito, sem partir do princípio materialista. E qual era a linha de ataque dos céticos? Como aquele Louis Figuier, que você citou, sobre as mesas girantes. O que eles diziam? O Figuier e outros céticos atribuíam muitos desses fenômenos à sugestão, ao automatismo inconsciente, a um tipo de hipnotismo involuntário, talvez. No caso das mesas girantes, a teoria era que um dos participantes da corrente, alguém mais suscetível, entraria num estado de semiconsciência, um estado biológico, e moveria a mesa sem perceber. E os outros, por sugestão, por expectativa, acompanhariam e até ampliariam o movimento. Era uma explicação puramente psicológica, fisiológica. E o Kardec, como ele respondia a isso? Ele aceitava que isso podia acontecer em alguns casos? Kardec admitia, sim, que fraude existia e que autossugestão também podia explicar alguns casos. Ele não era ingênuo quanto a isso, mas ele argumentava que essa explicação não dava conta de tudo, especialmente dos fenômenos que mostravam inteligência, tipo respostas coerentes a perguntas difíceis ou quando vinha uma informação que ninguém ali na sala sabia. Nesses casos, a explicação psicológica não bastava para ele. Exato. Nesses casos, ele recorria à hipótese da intervenção de uma inteligência externa, o espírito. Ele descrevia o médium que escrevia ou falava sem saber o que estava fazendo como um dorminhoco acordado, cujo corpo agia sob comando de outra mente. Mas imagino que, para um cético, essa resposta de influência espiritual externa devia soar meio conveniente, né? Difícil de provar ou refutar objetivamente. Sem dúvida. Era um ponto de impasse, né? Dependia muito da disposição de cada um em aceitar ou não a premissa da existência do espírito.
Outro campo de tensão e também de tentativa de conciliação era entre as descobertas da ciência, tipo a geologia, mostrando que a Terra era muito mais antiga do que se pensava, e a leitura literal da Bíblia. Como eles lidavam com isso? A revista defendia uma interpretação mais alegórica, sabe? De textos como o Gênesis, o Dilúvio, viam como representações simbólicas de eras geológicas, de grandes cataclismos naturais, e não como relatos históricos literais de poucos dias ou anos. Era uma tentativa de mostrar que dava para conciliar a fé com a ciência que avançava. E nesse esforço de conciliar, pareciam umas teorias bem criativas, digamos, como aquela da incrustação da Terra. O que era isso? Ah, sim. Essa teoria era bem especulativa mesmo. Foi proposta por um tal de Jobard e depois elaborada por um Berdanursky. Sugeria que a Terra, como a gente conhece, seria o resultado da fusão de 4 planetas menores que existiam antes. 4 planetas? É. Ásia, África, Europa e América. Cada um habitado por uma das raças principais: amarela, negra, branca e vermelha. E a Lua seria um 5º corpo que não quis se juntar na fusão. Nossa, e o que aconteceu com os habitantes durante essa fusão? A teoria dizia que eles teriam entrado em catalepsia, tipo um sono profundo, para depois ressuscitar no novo planeta unificado. E o Kardec publicou isso? Ele endossou essa ideia? Ele publicou na revista, sim, mas com muita cautela. Deixou bem claro que era uma hipótese pessoal do Bernardac. Ressaltou que a origem das raças era uma questão ainda em aberto, que precisava de provas mais sólidas. Isso mostra que, apesar do foco seu espiritual, eles se interessavam por essas especulações cosmológicas também, mas com o pé atrás. E a acusação de que o espiritismo seria contra o cristianismo, isso era um problema para eles? Era, e aparece bastante na revista. Eles rebatiam isso com força. Vários artigos, cartas de leitores, defendendo que não só eram compatíveis, como o espiritismo complementava o cristianismo. Um argumento comum que aparece numa carta de um doutor de Gran-Bolonha, por exemplo, era que os princípios espíritas, Deus, alma imortal, reencarnação, a lei de causa e efeito, aquela ideia da colheita obrigatória, dariam uma base racional para a moral cristã. Explicariam por que existe sofrimento, por que há aparentes injustiças, dariam um sentido. Tentavam dar uma lógica para a fé, então? Exatamente, e chegavam até citar os pais da igreja, tipo Tertuliano, lá dos primeiros séculos. Diziam que ele descreveu fenômenos muito parecidos com os mediúnicos. Para eles isso era prova de que essas manifestações não eram invenção moderna, mas algo que sempre existiu, ligado à natureza humana e espiritual. Tem dúvida, hein? Da busca por anestesia sem química até as grandes questões do cosmos e da teologia, passando por casa assombrada, médium desafiando a medicina, debate quente com a ciência. A Revista Espírita de 1860 era mesmo um caldeirão, né? Fervilhando de ideias, de investigações, de polêmicas. Sem dúvida nenhuma. E talvez o ponto mais interessante que a gente pode tirar dessa análise toda, não importa se a gente concorda ou não com as explicações que eles davam na época, é justamente observar esse esforço. Um esforço sistemático, sabe? Para tentar mapear o extraordinário, para encontrar padrões, leis, uma lógica por trás daquilo que parecia só aleatório ou milagroso. E, o que é crucial, um esforço para integrar tudo isso numa visão de mundo que tivesse consequências práticas, éticas, que buscasse responder às perguntas sobre o propósito da vida, a natureza da consciência. Fica então a provocação para quem acompanha a gente. O que essa exploração tão apaixonada do invisível, que nasceu numa era de grandes avanços científicos, racionais, o que ela nos diz sobre as nossas próprias inquietações hoje? As perguntas sobre a consciência, sobre a vida depois da morte, o nosso lugar no universo. Será que elas mudaram tanto assim? E como essas tentativas lá do século XIX de achar sentido no desconhecido dialogam ou talvez até entrem em choque com as nossas buscas de hoje, num mundo que tem tanta informação, mas talvez não tenha mais respostas definitivas. Fica a reflexão.
podcast é organizado pelo canal Estante de Luz e formatado através da IA Notebook LM. Os personagens desse podcast foram apelidados de Adrian e Eleonor. Revisão de Grace Moreira e a edição de som é de Maurício Moreira. Nos encontramos no próximo episódio. Obrigado e até breve.